queridos irmãos, queridas irmãs, e nessa quarta-feira, dia 22 de setembro, a nossa quarta da palavra, neste mês de setembro, mês da Bíblia, estamos rezando, meditando e aprofundando a carta de São Paulo aos Gálatas. E hoje, com um tema bastante interessante sobre a liberdade cristã. O viver em Cristo nos torna livres. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E o texto da nossa quarta da palavra, Gálatas, capítulo 5, versos 1 ao 12. É para a liberdade que Cristo vos libertou. Ficai firmes, e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de nenhum modo, de nenhum proveito para vós, se vos deixardes circuncidar. Mais uma vez declaro a todo circuncidado que ele está obrigado a observar a lei inteira. Vós que procurais a vossa justificação na lei, rompestes com Cristo, decaístes da graça. Quanto a nós, que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação, objeto de nossa esperança. Com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé, agindo pelo amor. Ser ou não ser circuncidado não tem importância alguma. Correis tão bem. Quem vos impediu de obedecerdes a verdade? Essa influência não pode vir daquele que vos chama. Um pouco de fermento fermenta a massa toda. Confio em vós, no Senhor, que não pensareis de maneira diferente, porque aquele que vos perturba, seja quem for, terá o merecido castigo. Quanto a mim, irmãos, se ainda pregasse a circuncisão, por que então seria perseguido? Pois nesse caso estaria eliminado o escândalo da cruz. Oxalá se mutilassem de vez aqueles que vos inquietam. Até aqui a palavra do Senhor na carta de São Paulo aos Gálatas. Queridos irmãos, queridas irmãs, de novo o tema da lei, da circuncisão e da fé. Talvez hoje, como o tempo já se passou bastante, para nós não seja tão importante, e muitos podem dizer, nem sei o que é circuncisão, nem sei o que é ser judeu, pois nasci cristão e serei sempre cristão. Ótimo. Mas no tempo de Paulo, por que Paulo então vai se incomodar tanto? Primeiro, que ele diz que Cristo, ele não veio apenas para os judeus, veio para todos. E o grande sinal de salvação não é mais agora pertencer a um povo. Mas agora, o grande sinal de salvação é pertencer a Cristo. É pelo sangue derramado de Cristo que fomos justificados. É pela cruz e não pela circuncisão. E aí Paulo vai de novo falar daquelas pessoas que no meio da comunidade
vão tirando a paz da comunidade. Vão desviando a comunidade num radicalismo, ao ponto, ele diz até de negar a cruz de Cristo. Olha, talvez hoje, de maneira um pouco diferente, assistimos isso na igreja. Grupos fechados, com autoridades muito fortes, que tentam impor sobre o grupo uma lei, uma doutrina tão pesada que não é de Cristo. E esses grupos chegam até a dizer que não gostam da Bíblia, que não gostam do Evangelho. Prefere o catecismo da igreja, prefere a tradição da igreja. Mas o que seria? O que seria do catecismo da igreja sem a palavra de Deus? O que seria da tradição da igreja sem a palavra de Deus? Se a tradição é filha da palavra, se o catecismo nasceu da palavra de Deus, não seguimos uma lei, uma doutrina, seguimos uma pessoa que é Jesus, que também tem suas exigências e talvez exigências muito mais radicais, mas não a exigência externa a nós, mas uma lei que brota do coração. Mas Paulo, ele nos deixa um caminho. E qual o caminho que ele nos pede? Olha, é preciso nos deixarmos conduzir pelo Espírito. É da fé que aguardamos a justificação, objeto da nossa esperança. Portanto, nós não precisamos de outro sinal, a não ser o sinal do batismo. Nós não precisamos de outro guia, a não ser o Espírito Santo que nos conduz. Nós não precisamos de outra verdade, a não ser a cruz de Cristo, que revelou para nós toda a verdade de Deus. Portanto, não seguimos um Cristo sem cruz. Não queremos um amontoado de leis pesadas, que às vezes até desvirtua e tira as pessoas da comunidade. Mas queremos, como Paulo, viver a liberdade da fé. E hoje, essa palavra liberdade, ela é tão querida e ao mesmo tempo tão desvirtuada, né? Porque quando falamos de liberdade, quase sempre vem em nossa mente fazer o que eu quero. Mas não, a liberdade consiste em deixar-se configurar a Cristo e não ser escravo do mundo. A liberdade consiste em viver no amor e na comunhão com Deus e não se amarrar a nenhum jugo deste mundo. Que possamos de fato, queridos irmãos e irmãs, prestar bastante atenção hoje no nosso agir cristão. Se de fato a nossa fé já é fruto dessa experiência com Jesus, do encontro amoroso que fizemos com Ele, ou se ainda estamos presos a leis, a regras, a doutrinas frias, sem vida, que acabam se tornando mais opressoras que libertadoras. Que Deus nos ajude e que essas pessoas, como aquelas no tempo de Paulo, que tiravam a paz da comunidade e que hoje continuam tirando a paz muitas vezes da igreja, falando mal dos pastores, desvirtuando os grupos e até impondo fardos pesados nos ombros dos pobres e simples, que essas pessoas também possam encontrar o caminho do Evangelho, descobrir a beleza da fé,
deixar-se conduzir pelo Espírito para se livrar do jugo da lei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.